Muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje temos várias novidades em relação ao Porto, que já prepara esse jogo para a Liga Europa, já com o Zaidu integrado nos treinos e também com novidades em relação às transferências. Mas já vamos analisar tudo. Primeiro, pedir apenas que deixes o like para dar uma força aqui ao canal. E também já sabes que o teu like ajuda sempre a que o vídeo entregue para mais gente. Não te esqueças também de deixar o hype. Conseguimos, estamos já com 5 vídeos no top 100 do hype. Só não temos nenhum em primeiro. Vamos ver se é este, se é desta que conseguimos ser o primeiro vídeo do Porto a ficar em primeiro na tabela do hype, a mostrar a força do clube do Porto, que já ficou aqui muito mostrado, que não é só a cidade, ficou aqui provado nos comentários do vídeo, que temos aqui gente de todo o mundo e de todas as partes do país a assistir ao vídeo. Portanto, o Porto é um clube global e por isso pedi também que deixes o hype. Se és novo no canal, que subscrevas também para aumentar aqui, que está sempre em crescimento este canal, para aumentarmos esta família e para alcançarmos a meta de 15 mil subscritores. E depois já sabes, deixa a tua opinião, os teus comentários, acrescenta sempre muito ao vídeo, é sempre muito interessante. E já agora, falando desse tal globalismo do Porto, de como o Porto é muito mais que só a cidade do Porto, o Futebol Clube do Porto está espalhado pelo mundo, esse espírito que é ser portista, eu pegaria aqui naquela notícia que eu trouxe ontem, que muita gente tentou explicar, a notícia de que o jogo do Porto com o Sporting foi adiado por causa das eleições, para ser no dia seguinte, porque calhar no dia exatamente das eleições da segunda volta das presidenciais. E eu na altura perguntei porque é que o Porto jogou com o Vitória de Guimarães no mesmo dia em que havia eleições e agora não pode jogar com o Sporting. A explicação que muita gente tentou dar foi porque as pessoas do Porto iam se deslocar para Lisboa e é mais longe do que Guimarães. Ora, isso é mais uma vez uma visão de que só há portistas na cidade do Porto. Como já ficou provado aqui, temos portistas também em Lisboa e noutras partes do país e até do mundo que podem querer ver o jogo e portanto não faz sentido nenhum, se bem que do mundo não teria a ver com eleições, a não ser que seja também portugueses, que também estão espalhados pelo mundo, portanto não faz qualquer sentido. Continuo sem entender esse adiamento do jogo, ou melhor, entenderia se o jogo com o Vitória de Guimarães também tivesse sido adiado, como não foi, acho que não faz sentido nenhum. E mais uma vez pergunto, eu ainda não descobri aqui nada escondido, mas se não há aqui algum interesse por trás, às vezes há sempre alguém que consegue ver isso, se conseguires ver alguma coisa por trás, se me pudesse explicar, ou se é só mesmo um capricho, que acho que não faz grande sentido. Mas pronto, é só um fé de ver. Comecei já por este assunto, mais por causa de termos falado sobre esse globalismo e temos gente aqui de todo o mundo e portanto cumprimentar-vos a todos, bem-vindos ao vídeo, mais um vídeo no canal e vamos então analisar esse jogo que o Porto vai jogar com o Vitória Pilsen. Em condições extremas, de frio extremo, eu hoje via o Porto levou uma série de extras para o treino, desde cascóis, roupa térmica, umas bolsas para colocar nas chuteiras, portanto o Porto vai jogar com muito frio. Eu lembrei-me logo na comparação, quando o Porto ganhou a Liga Europa com o Vilas Boas, que o Porto jogou em Viena na neve. Eu acho que em Pilsen não vai jogar na neve, não tenho certeza. Sei que as temperaturas são negativas, pelo menos no gelo vai jogar. E acho que vai ser útil ter, por exemplo, de novo a dupla Bednarek-Kiwior de volta, porque são polacos, estão habituados ao frio. O Tiago Silva, sendo brasileiro, claro que não faria diferença, embora ele seja de um país quente, onde não tem neve. O certo é que já correu o mundo todo, já jogou em todo lado e, portanto, já jogou em todas as condições, seria sempre uma mais-valia. Agora, eu não daria de barato que vai jogar essa dupla, Bednarek-Kiwior. Sei que o Porto ficaria muito bem entregue com essa dupla, é a dupla que fez mais jogos no campeonato, é a muralha defensiva do Porto, começa com o Nuno Pérez. Eu acho que o Porto já tinha poucos golos sofridos logo no início da época com o Nuno Pérez, mas de facto é com Kiwior e Bednarek que nos conquista, que é uma dupla inacreditável, mas eu não tenho a certeza se é esta dupla que vamos ter, e passo a explicar porquê. Varela faz um grande jogo contra o Vitória de Guimarães, foi decisivo. Acima de tudo, acho, como eu já disse aqui, que ele mostrou uma atitude, um espírito de liderança de assumir o penalti. Acho que foi, ainda por cima, numa altura em que ele está fragilizado, porque perdeu a titularidade em 3 jogos para o Pablo Rosário. Só jogou a titular porque o Pablo Rosário estava suspenso e ainda por cima com rumores de que pode rumar ao Galatasaray, que há clubes interessados em pagar até valores muito altos, embora a cláusula dele seja de 70 milhões, mas acho que 30 milhões pelo Varela é um valor justo, parece-me. E numa altura em que se fala de tanta coisa que poderia estar afetado, ele deu uma grande demonstração de liderança e de espírito também de mística. E também é o espírito, no fundo, de todos os jogadores deste plantel, que está de parabéns pela atitude, realmente é pela atitude que se tem mantido invencível. Mas eu fico com dúvidas, será que Varela vai perder o lugar contra o Pilsen? É que o Farioli também costuma premiar os jogadores quando fazem grandes exibições, quando fazem grandes jogos, ele valoriza muito isso. Não sei se Varela jogar, uma vez que o Pablo Rosário já está recuperado, eu apostaria aqui que há uma probabilidade do Pablo Rosário jogar a central. E aí teríamos o Bednarek do lado esquerdo. Faz sentido
para manter o treino que o jogador tem agora de jogar do lado esquerdo, para manter as rotinas, para aumentar o hábito do jogador jogar daquele lado, uma vez que agora com o Tiago Silva, ele é o dono da posição de central do lado esquerdo, e neste sentido o Kiwior seria o lateral esquerdo. Eu não sei se não poderá ser mesmo a defesa do Porto, uma vez que assim Farioli manteria um jogador hiper motivado que é o Varela, colocaria o seu soldado, diria que é um dos seus jogadores preferidos, o Pablo Rosário, a central, no lugar do Tiago Silva, e depois o Kiwior lateral, que também seria mais uma oportunidade para o Kiwior treinar as suas dinâmicas de lateral esquerdo, que também é um jogador que está-se a desenvolver ali. Fala-se muito do regresso do Francisco Moura, eu não sei em que condições ele está, o que é certo é que o Farioli disse que ele ia jogar contra o Vitória de Guimarães e não jogou. E entre Martim a lateral esquerdo ou o Kiwior, eu prefiro Martim. Agora temos também o Zaidu, essa nova incógnita, porque o Zaidu já treinou, está de regresso. Acho que o Zaidu perdeu o lugar na equipa depois destes meses, muita coisa mudou. Agora já tem concorrência também do Kiwior, lateral esquerdo. O Zaidu tinha aqui uma possibilidade de chegar ainda durante o mercado de transferências, como chegou, e poderia estar valorizado por uma CAN que pudesse ter corrido bem. A Nigéria era uma das favoritas e, portanto, havia essa esperança, mas o que é certo é que ele só jogou um jogo, foi muito criticado, perdeu a titularidade e depois não jogou mais. Penso que ele joga ali uns 15 minutos ou qualquer coisa assim no último jogo, mas acho muito pouco, e chega com a medalha de bronze, porque realmente era uma das favoritas a Nigéria, mas acho que não valorizam muito porque foi suplente, porque o Porto poderia aqui tentar vendê-lo em fevereiro, até porque se falava muito da chegada do El Karouani, que depois não se concretizou, mas com a chegada do Tiago Silva e a adaptação do Kiwior, lateral esquerdo, acho que o Zaidu perdeu muito o lugar na equipa, mas vamos ver se Farioli, ele surpreende muito no 11, muitas vezes, pode lançar Zaidu e jogar com Bednarek e Kiwior no meio. Alberto Costa, não sei se joga, sinceramente, pela questão de que o Alberto Costa, tanto o Alberto Costa como o Perpite estão a um amarelo de ser suspensos, não sei se Farioli não os vai proteger, porque é um jogo mais complicado, vai ser um jogo no frio, fora, vai ser um jogo mais difícil de gerir muitas vezes as emoções, e o Farioli pode também poupar, principalmente o Alberto Costa. O Perpite aqui, ele como não é titular pode até jogar, embora já percebemos, pelo menos pelos sinais que ele deu no jogo com o Benfica, de que o Pablo Rosário está à frente do Perpites na hierarquia dos centrais, apesar de ser médio, portanto acredito que ele não jogue, mas o Alberto Costa é bem provável que seja poupado e que jogue o Martim do lado direito. Vai ser difícil, é sempre difícil prever, mas imagino uma situação destas. Ontem muita gente falou que o Mora tinha que ser titular já, o Mora, porque acham que o Gabri Veiga ainda não está nas suas melhores condições, mas nós sabemos primeiro que Gabri Veiga é o preferido de Farioli, principalmente em jogos em que há mais equilíbrio, que são mais difíceis, que é o caso deste jogo com o Pilsen, e depois porque sabemos que o Farioli também valoriza mais um jogador que defende, que tem mais capacidade física, que será o Gabri Veiga. Quanto ao Mora, eu também não sei se gostaria de o ver a jogar na neve. Claro que eu acho que o Mora, para mim, e você sabes a minha opinião, e acho que também partilhas dessa opinião comigo, o Mora seria titularíssimo nesta equipa, mas o Farioli valoriza outras coisas, e não sendo o Mora sempre titular, acho que o jogo em Pilsen não é o jogo ideal para ele, porque vai ser um jogo no frio, um jogo mais fechado. Vamos ver se ele não é lançado depois na segunda parte. O Porto agora acho que vai começar a ganhar este hábito muitas vezes de lançar os desbloqueadores, tanto o Pietuzewski como o Mora e o William Gomes na segunda parte, um pouco como fez no último jogo contra o Vitória de Guimarães, porque acaba por cansar as equipas com a sua intensidade, muitas vezes defendendo, e depois no fim abre completamente, sai no contra-ataque com jogadores muito potentes, muito fortes. Por falar em desequilibradores, ontem tinha falado do Pietuzewski poder jogar na Liga Europa, mas ao que parece confirma-se mesmo que ele não pode jogar, porque é igual ao Tiago Silva. Não sabia que a situação era a mesma, eu pensei que fosse por o Tiago Silva vir de fora, mas não, é mesmo porque as regras da UEFA só permitem que os reforços de inverno joguem na fase eliminar. Portanto, Pietuzewski está fora deste jogo. Ainda assim fica sempre a dúvida se joga PP ou Borja Sainz, porque pode jogar o PP do lado esquerdo ou do lado direito. Enfim, vamos ver, ainda não há muitas pistas, vamos ver o que é que Farioli diz depois na conferência, mas o que sabemos é que esse jogo está a ser preparado com prioridade máxima. O Porto desta vez quer mesmo ganhar. Como eu disse, já lá vão esses tempos em que o Porto rodava a equipa na Liga Europa, tanto que o Bednarek até descansou contra o Vitória de Guimarães para jogar na Liga Europa, porque o Porto agora está mais descansado no campeonato e quer passar na Liga Europa, até porque o Porto tem que evitar a todo custo o play-off, porque se o Porto não se qualificar direto na Liga Europa e for ao play-off, são mais 2 jogos, num calendário já muito apertado. Acho que o Porto não quer isso e portanto o Porto vai com tudo, vai na máxima força, com muitas dúvidas em relação à montagem do 11, mas isso é um bom sinal, são boas dores de cabeça para o Farioli, porque é sinal que a equipa está na máxima força, com muitas opções. Por falar em máxima força, tem-se falado muito do Samu. Eu vejo muito na imprensa dizerem que o Samu vai tentar retribuir ao Farioli no jogo em Pilsen a confiança que ele depositou e pelo facto de não ter culpado por ter falhado o penalti.
eu não vejo tantas coisas assim. Eu acho que o Samu é um jogador, como o próprio Farioli também já disse, que apesar do tamanho que tem, ainda é muito jovem, e ele é um jogador que sofre muito quando não marca golos. O psicológico dele oscila muito. Ele tem melhorado muito o futebol dele de costas para a baliza, está realmente um avançado incrível, mas se nós virmos, ele não marcou nos últimos 2 jogos. É que não foi só contra o Vitória Guimarães, foi contra o Benfica também. Isso afeta muito. O Farioli, como eu disse ontem, acho que ele foi simpático ao dizer que o Samu ficou afetado 2 minutos, acho que foi muito mais. Vamos ver se ele consegue. O que eu espero e acredito que ele possa realmente responder. O que eu não acredito tanto é naquela narrativa que está a ser muito falada na imprensa de que o Samu vai dar tudo para justificar a confiança de Farioli. Não sei se é tanto isso, e acho que se o Samu voltar a ter uma exibição mais apagada, ou se não marcar golo, começa-se a ver o quão importante é o Porto contratar um ponta de lança. O Porto está com dificuldades no mercado, como eu já disse aqui, por causa dos valores que estão a ser pedidos pelos jogadores. Como eu já disse, é meio na brincadeira, mas a verdade é mesmo esta. O Pietuzewski ter feito a exibição que fez durante aqueles 15 minutos só vai dificultar ainda mais ao Porto contratar mais reforços, porque os clubes, quando veem que o Porto está interessado num jogador, dizem, atenção que este jogador aqui, nós achamos que ele é bom, mas se o Porto está interessado ele vai ser muito melhor. Todos os clubes que venderam jogadores ao Porto podiam ter vendido por mais, acabaram depois por se arrepender pelos valores que fizeram, por isso vamos já aqui colocar um valor mais alto. Isto é o pensamento dos clubes quando o Porto sonda um jogador, e é por isso que o Porto está com tantas dificuldades. Mas o Porto quer um ponta de lança, e como eu digo, se o Samu passar aqui por mais uma seca de golos, seria importante ter um ponta de lança goleador que o pressione, que lhe rouba a titularidade de 1 ou 2 jogos, que o obriga a jogar mais. Isso ficou provado com o De Jong, quando ele chegou, ajudou a que o Samu melhorasse muito, e portanto agora acho que o Porto precisa, porque o Denis Gul, apesar de entrar sempre com alta intensidade, nem sempre tem sido esse avançado que faça sombra ao Samu, porque acho que é um avançado que também falta-lhe um pouco de golo e muitas vezes falta-lhe confiança também, ficando muitas vezes no banco. Portanto, o Porto precisa de mais um ponta de lança, está no mercado por isso. Temos falado aqui de vários nomes, continuam-me a sugerir aqui no canal o Clayton. Eu não sei se o Porto vai por avançados do mercado interno, não costuma ser muito, não está a ser muito a política do Porto esta época, mas pode ser. Mas realmente o Porto precisa de um ponta de lança que venha para ser titular, mesmo que não seja, para pressionar o Samu. E precisa também de um médio. Eu hoje via o Froholt que postou nas redes sociais a dizer mais 3 pontos, e eu achei até a postagem, ele só falou mais 3 pontos. Acho que pode acontecer este jogador ficar cansado, também ele não é muitas palavras, mas a postagem é muito curta, e eu penso que se o Froholt fraquejar por algum motivo, ou for expulso, ou esperemos que não, mas se ficar cansado, não vai haver nenhum jogador para a posição dele, a não ser que o Porto mude as dinâmicas. Pode jogar um Pablo Rosário, naturalmente, fica mais defensivo. Pode jogar o Eustáquio, fica com mais posse de bola, mas menos poder de fogo. Pode jogar o Mora, mas fica mais ofensivo. Eu não sei se o Farioli gosta disso. Portanto, acho que o Porto também precisa de um 8. E o Porto começa a dar sinais de que já se está a mexer para se libertar dos jogadores, que eu tenho dito aqui que é importante que o Porto deixe sair, principalmente Tomás Pérez, Caramó e Alarcón, e parece que o Porto já tem uma saída confirmada, é o do Caramó. Não se sabe para onde, a única coisa que se sabe é que o jogador não foi convocado pela equipa B. Penso que ele já nem está a treinar, e parece que o Porto não se vai impor para que ele não saia, não vai colocar entraves, porque de facto foi o único reforço que correu mal para o Farioli. Também foi um jogador que foi contratado muito em cima, porque o mercado já tinha fechado e o Farioli queria muito um extremo. Agora acertou no Pietuzewski, como já vimos. Ontem muita gente a compará-lo com o Quaresma. Houve outras pessoas que compararam com o Luís Dias. A comparação com o Luís Dias eu entendo, essa assusta-me um pouco mais, porque o Luís Dias foi um jogador que teve pouco tempo no Porto, foi logo vendido, e eu acho que essa comparação vem daí. É um jogador que explode muito, e nós sabemos que no futebol hoje em dia, jogadores que explodem muito rápido podem rapidamente ser vendidos, isso pode ser um problema para o Porto. A comparação com o Quaresma tem a ver com acho que com a raça dele, ele também faz trivelas, tem aquela raça que o Borja também tem, de ir para cima do adversário com muita técnica, acho que mais técnica que o Borja, mas também foram só 15 minutos. O que é certo é que se olharmos para as declarações, quando falam de Pietuzewski, parece que tudo se confirmou naqueles 15 minutos, portanto ele deve ser mesmo esse jogador. No entanto, temos que ver que é um miúdo de 17 anos, e ainda faltam jogos para entendermos se ele é tudo isso ou não. Embora os vídeos parecem não enganar, os vídeos no clube anterior dele, as declarações também de todas as pessoas à volta que o conhecem também parecem não enganar, e aquela estreia é de sonho, portanto. E o Pietuzewski bateu também um recorde no Porto, foi o estrangeiro mais jovem de sempre a jogar pelo Porto, a estrear-se. Não é o mais jovem de sempre na totalidade, porque há outros portugueses, Rubén Neves, o Mora, mas é o estrangeiro, e portanto não deixa de ser interessante este mercado do Porto, e que mostra muito a mentalidade do Farioli, a forma como ele vê o jogo.
o avançado é o jogador mais jovem de sempre, o defesa central é o jogador mais velho de sempre. Portanto, ele quer experiência, maturidade, solidez na defesa e depois quer jovens na frente que desequilibrem, principalmente nos extremos, e portanto acho que é muito o espelho de como o Farioli vê o futebol. Mas olhando então para a transferência do Caramó, acho justo que o Porto deixe sair, acho que não se deve fazer muito drama com isto, foi o único reforço que o Porto falhou, no meio de tantos, é uma época inacreditável e eu acho que fazem bem deixá-lo sair. O Porto já acertou no Piatuzewski, e parece que o facto de ele não jogar pela equipa B, sendo que o Farioli usa muitas vezes essa cartada, até mesmo em relação ao Alarcón, dizendo que eles vão ser úteis na equipa B e que a qualquer momento são chamados. Primeiro sabemos que não é bem assim, eu já tenho dito aqui que o Farioli não tem perfil de apostar em jogadores da equipa B. E depois também porque o próprio Caramó, o facto de não jogar na equipa B, tira essa cartada, então acho que é mesmo um sinal que vai sair e a imprensa está toda a dizer que ele vai sair. Se já souberes para onde é que ele foi ou para onde é que ele vai, podes também deixar nos comentários. Já sabes que acrescenta sempre muito ao vídeo e às vezes o vídeo é lançado quando surgem notícias dessas, passado poucas horas. Mas amanhã de qualquer forma vamos tentar também ver o que é que aconteceu e tentar falar mais sobre esta transferência. E só aqui para reforçar o facto do Farioli não apostar em jogadores jovens do clube, da equipa B, seja sub-19 ou o que seja. O Midé, que era um dos jogadores que fez o estágio e que foi o melhor jogador do Mundial de Sub-17, não foi convocado para os treinos. Dir-me-ão que isso é normal, até porque ele tem que jogar, tem outros compromissos e não pode estar sempre com a equipa principal. Isso é verdade, só que Farioli chamou 3 jogadores, penso que o André Miranda, o Shelmick e não sei quem mais, mas de qualquer forma não deixa de ser um sinal de que ele não é uma... A chamada dos jogadores não é constante, não são sempre os mesmos, e eu acho que é só mesmo para dar mais competitividade aos treinos e depois não aposta tanto neles, não é do perfil dele, mas o Porto também tem um plantel com muitas opções, não precisa... está muito forte em relação a um ano. Eu hoje via também uma efeméride, faz exatamente um ano que Vítor Bruno foi despedido do Porto, e olhar para o Porto desse ano, que tinha acabado de perder, se não me engano foi contra o Gil Vicente, olhar para esse Porto e olhar para o Porto agora, passou só um ano, de facto é uma recuperação inacreditável. Portanto o Farioli tem todos os créditos para fazer tudo o que ele quiser, até porque tem feito a maior parte das coisas bem. Muita gente tem, e eu não sei também se foi mal interpretado ontem, muita gente tem criticado a forma de jogar do Porto. Eu acho que é uma forma tática e inteligente, mostra muito o trabalho do treinador. Basta olhar, por exemplo, há um ano, isto fazendo a comparação é sempre chocante, porque foi há pouco tempo, como é que era a defesa do Porto há um ano e como é que é agora. É impressionante, o Porto consegue passar um jogo inteiro a segurar uma equipa que ataca o tempo todo e depois em contra-ataque, ou ir tentando várias alternativas ofensivas até acertar na que fere o adversário e ganhar. Portanto o Porto está com uma capacidade impressionante tática e defensiva e também com muito mais intensidade e união de balneário, tudo de facto a ajudar, e é muito trabalho desta equipa técnica, portanto acho que tem todo o crédito aqui. E vamos ver, não te esqueças então de deixar nos comentários a tua opinião, tanto em relação a quem é que o Porto pode contratar para ponta de lança e para médio, o que é que achas da saída do Caramó, se achas que também deve sair o Alarcón e o Tomás Pérez, se achas que ele ainda pode render dinheiro, porque de repente também seria muito importante o Porto conseguir encaixes para conseguir contratar melhor depois, para médio e para ponta de lança. Será que o Porto vai contratar mais um defesa central? Também fica aí a dúvida. De pé esquerdo, uma vez que o Porto mostrou interesse no Quinté, mas foi mais um jogador que depois foi pedido dinheiro a mais do que o valor dele e o Porto acabou meio que parece que por desistir, ou pelo menos deixar arrastar, e nunca mais falou sobre isso. O que é certo é que o Porto tem a possibilidade de contratar 3 jogadores e deixar sair pelo menos 3, Alarcón, Caramó e Tomás Pérez. Vamos ver se consegue ganhar algum dinheiro com isso. E já agora, qual é a tua expectativa em relação a esse jogo do Porto para a Liga Europa? Se estás também entusiasmado como eu estou com esse jogo, que acho que vai ser muito importante, embora não decisivo, mas muito importante. Seria importante que o Porto ganhasse, ainda por cima em condições adversas. Esperemos também que não haja nenhuma lesão, que os jogadores não se cansem muito, porque continua o campeonato. Apesar do Porto estar isolado no primeiro lugar, convém manter as distâncias, não tirar o pé do acelerador, pelo menos até ao jogo com o Sporting, que vai ser um jogo que pode definitivamente marcar o caminho do Porto rumo a um possível título, que começa, como eu costumo dizer, começa-se a ver ao fundo do túnel. E de resto é isso, eu volto amanhã com mais um vídeo para voltarmos a analisar toda a atualidade do Porto, para também vermos se há novidades em relação às transferências, se já sabemos para onde vai Caramó, se vai sair mais alguém, se o Porto já conseguiu, ou se há mais nomes aqui que o Porto queira contratar. Também depois posso falar sobre o teu comentário sobre os jogadores que sugerires aqui, e de resto é isso. Não te esqueças de deixar o like para dar uma força ao canal e também para o vídeo entregar para mais gente. Não te esqueças de deixar o hype, vamos ver se é desta que ficamos em primeiro na tabela do hype. Acho que já batemos algum recorde, estamos com 5 vídeos na tabela, depois se fores lá ver, eu penso que até estão 2 empatados.
E de resto é isso, deixa o teu comentário, subscreve o canal se fores novo aqui no canal, para aumentarmos mais rumo à meta de 15 mil subscritores e também para aumentar esta família que já somos muitos e está sempre a aumentar. E de resto é isso, um abraço e até amanhã.